Olá, alunos do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia, sua professora Dilma. E na aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre a Primeira Guerra Mundial. Aí a gente pode perguntar, mas então seria um assunto para ser tratado em história? Mas nós vamos, como eu disse em outro vídeo, história e geografia andam juntos e não tem como a gente entender os fatores geográficos de uma determinada situação sem a gente não entender os fatores históricos. E eu gosto de adentrar, eu gosto dos detalhes para facilitar a compreensão do conteúdo para vocês. Vocês vão entender que a ocorrência da Primeira Guerra Mundial foi devido ao imperialismo e o neocolonialismo europeu em várias partes do mundo, necessariamente, principalmente na África e na Ásia. Isso levou à eclosão desse grande conflito mundial e que, geograficamente falando, ele acabou assim alterando as fronteiras territoriais da Europa. Eu já mostrei esse mapa no outro momento. É o mapa atual da Europa, mas vocês vão perceber na aula de hoje que antes da Europa se encontrar com essa configuração, com essa divisão política, a Europa passou por muitas mudanças. E não só a Europa, queridos, mas o mundo todo. Porque entender a geopolítica europeia, como eu já disse no outro momento, nos faz entender a geopolítica mundial, nos faz entender as mudanças de fronteiras, o surgimento de países, surgimento de novos países, como também a desintegração de impérios, o surgimento de um novo sistema político-econômico, por exemplo, também. Vai nos fazer entender a questão econômica e social, as diferenças econômicas e sociais dos países no mundo. Tudo isso, todas essas mudanças, gente, foi devido ao imperialismo europeu que acabou consequenciando na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela acontece, essa primeira imagem aí mostra, né, as armas utilizadas, o cenário cruel, né, de uma guerra, como qualquer guerra. A Primeira Guerra não foi diferente e nem tampouco a Segunda, que nós vamos estar estudando também, viu, gente? Depois, a Segunda Guerra Mundial, para entendermos toda a geopolítica europeia e também mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial aconteceu no período entre 1914 e 1918. E antes de iniciarmos sobre isso, eu queria ler com vocês essa frase que eu achei assim bem forte. Somente aqueles que nunca deram tiro nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. Eu de verdade eu não entendo por que ainda fazem guerra, gente. Porque é só destruição, é só tristeza, é só prejuízo em todos os aspectos. Mas a mente humana, ela é muito complexa, o ser humano é muito difícil de lidar. Coisas simples são complicadas e a ambição é que fala mais alto. E isso acabou dizimando muitas vidas no mundo, gente. E vocês vão ver isso a partir da compreensão dessa grande guerra mencionada. Eu encerrei a outra aula com essa imagem, gente, do domínio europeu no mundo. Então, como vocês podem ver, o imperialismo, ele representou essa expansão mundial do capitalismo, em que as indústrias europeias começaram a se espalhar pelo mundo em busca de mais matérias-primas, mão de obra barata e mercado consumidor
para os seus produtos. Então, essas regiões foram exploradas de acordo com o interesse da burguesia dos estados europeus, criando problemas sociais, políticos e econômicos que duram até hoje. Como eu disse para vocês, falar da Europa, gente, é entender o planeta todo, já que alguns países europeus foram responsáveis pela condição econômica, política e social e cultural da maior parte do mundo, modificada pela a sua prepotência, pela sua sede de poder e o desejo de alcançar o topo do mundo, de ser destaque, de continuar no centro do planeta. Bom, a Primeira Guerra Mundial, ela se dá mesmo por conta das tensões, das rivalidades, das disputas de poder que começou a acontecer durante o período imperialista, as conquistas coloniais entre os séculos 19 e 20, entre as potências europeias, gente. E nós destacamos aqui a Alemanha, a Inglaterra e a França como as principais rivais aqui. Então, tensões europeias no século 20. Como vocês podem ver, a Primeira Guerra ela aconteceu no início do século 20. E essa rivalidade, essa concorrência econômica, política, para ver quem era o mais forte, quem se destacaria no cenário mundial, quem dominaria o mundo geopoliticamente, isso acabou levando à ocorrência, gente, da Primeira Guerra Mundial, infelizmente. Então, nessa tensão entre as potências europeias, eles iniciaram um processo de armamentista, gente. Eles começaram a produzir armas nos anos que antecederam a guerra mesmo. Então, o clima de rivalidade que ocorria na Europa no início do século XX, os países, diante do risco de uma guerra, procuraram aumentar seu poder militar, fortalecendo seus exércitos e formando alianças políticas, dando origem à chamada paz armada. Um absurdo, gente, é contraditório isso, paz armada. E dessa forma, gente, eles iniciaram um processo chamado política de alianças, ou seja, eles começaram a somar força e parcerias militares, no qual, se ocorresse a guerra mesmo, esses países assinaram um acordo de que eles defenderiam um ao outro, eles se uniriam nessa disputa de poder. Então, nesse caso aqui, surgiu a Tríplice Aliança, que foi formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a Tríplice Entente, gente, formado por Rússia, França, Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, gente, é o Reino Unido, é a Inglaterra, viu? Reino Unido da Grã-Bretanha, britânicos. Quando vocês ouvirem esse nome, se trata basicamente da Inglaterra, ok? E aí, essa política de aliança já serviu para afirmar mesmo a possibilidade, gente, de uma guerra e para demonstrar que os países, que as potências europeias, que os países imperialistas europeus, eles queriam a guerra para se afirmar no poder central do mundo, ou seja, qual país se destacaria aí como poder máximo, como potência exclusiva no mundo. Esse era o objetivo. E, como eu já mencionei, houve o processo armamentista, a corrida armamentista, em que eles começaram a se preparar, formar seus exércitos para o caso da guerra acontecer. Então, assim, mais nitidamente no mapa, nós temos aqui a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, que era o Império, gente, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, era o Império Alemão, era período imperialista, lembra? Então, eles representavam impérios. Aqui também era chamado de potências centrais também, viu? Essa parte verde
escura que representa a Tríplice Entente ou aliados, eles também eram chamados de aliados. E esse verdinho claro aqui, representado pela Sérvia, depois vocês vão entender mais na frente, a Sérvia era aliada do Império Austro-Húngaro, entre outros que nós vamos ver também, certo? Mas esses aqui foram os grupos principais que lideraram, os representantes, os principais que participaram e que deram início mesmo a esse grande conflito mundial que foi chamado de a Grande Guerra ou Primeira Guerra foi porque depois surgiu uma segunda, então essa Grande Guerra passou a se chamar também Primeira Guerra Mundial. Aqui, essa palavrinha que está em amarelo, que é fracassado, gente, tá? É um carimbo aqui na Tríplice Aliança, aonde a gente percebe aqui a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Aqui fica a Turquia, que também era representada pelo Império Otomano, tá bom? Então vamos entender aqui, Tríplice Aliança ou potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Eu quero ressaltar para vocês que a Itália ficou na Tríplice Aliança só até a guerra começar, viu? Quando a guerra começou, a Itália saiu dessa aliança militar e passou para a Tríplice Entente. Interesses de poder. Tríplice Entente ou aliados. Então a Inglaterra, né, que é a Grã-Bretanha, França e Itália, passou a fazer parte da aliança. No início do conflito, a Rússia permaneceu na aliança até o último ano de guerra, 1918, se retirando devido à consolidação do governo revolucionário de Lenin. E os Estados Unidos entram decisivamente no conflito. Vocês vão entender isso depois, porque a saída da Rússia, gente, do conflito, a entrada dos Estados Unidos foram fundamentais para o resultado final dessa grande guerra, certo? E essa revolução aqui, vocês já sabem do que nós estamos falando. Foi a Revolução Russa de 1917, em que surge um novo sistema político-econômico no mundo, que seria o socialismo ou comunismo. Bom, outras causas, houve além das alianças militares, da corrida armamentista, se preparando para a Grande Guerra, os países, lembra da rivalidade imperialista, da rivalidade, da concorrência entre as potências para ver quem permaneceria no poder, quem era mais forte? Então aqui nós temos alguns motivos particulares que faziam com que países europeus desejavam demais que a guerra acontecesse. E eles só poderiam conquistar seus objetivos se derrotasse o seu inimigo numa guerra. Então aqui já havia uma rivalidade, gente, porque a rivalidade anglo-alemã, ou seja, inglesa e alemã. Gente, vocês sabem que a Inglaterra foi a pioneira na industrialização. Por muito tempo foi a potência econômica da época, potência econômica militar. Mas com o passar dos anos, surge uma nova potência econômica também. A Alemanha se industrializa, a Alemanha cresce e passa a representar uma ameaça ao mercado inglês. Os ingleses não queriam perder mercado para a Alemanha e a Alemanha também não queria voltar a uma condição de nada. Lembre que a Alemanha ela se unificou mais tarde. A Alemanha, gente, não encontrou tantos territórios, tantas colônias. Por quê? Porque França e Inglaterra já haviam essa conquista colonialista, gente, bem antes. Então, a Itália, deixa eu adiantar logo aqui, a Itália e a Alemanha, gente, elas iniciaram suas conquistas coloniais mais tarde, porque se tornaram Estado-nação, país independente mais tarde. Então, mas assim, para manter esse status de país imperialista, eles precisavam dominar territórios, eles precisavam ganhar
ampliar seu império industrial também econômico. E não tinha muita opção. Outro motivo aí, a Itália e a Alemanha só poderiam obter território, gente, tomando dos que já tinham. E como fazer isso? Só disputando numa guerra. Isso já era um motivo forte para acontecer a guerra, gente, na Europa e basicamente no mundo. Depois eu vou estar falando sobre esse tema mundial. Então, a Itália, principalmente a Alemanha, cresciam tecnologicamente e economicamente. Assim, esses países queriam mais territórios para garantir matéria-prima mais barata e recursos energéticos, bem como visar ampliar seu mercado consumidor e usufruir mão de obra barata das colônias. Isso fazia eles desejarem, gente, essa guerra. Outro motivo particular, gente, foi entre a França e a Alemanha. Lembra quando eu falei para vocês no vídeo de imperialismo europeu e geopolítica que na guerra franco-prussiana a França perdeu o território da Alsácia e Lorena para a Prússia, que no caso se tornou a Alemanha, né, que era a Confederação Germânica. Então, desde então, gente, que a França deseja tomar de volta esse território e a chance de ter de volta os territórios ricos em minérios, rico em carvão e ferro, seria nessa guerra. A guerra, gente, seria a possibilidade. Então, eles deram o nome disso de revanchismo francês. Então, o revanchismo francês foi outro motivo para que a França desejasse a guerra para tomar de volta seu território. Então, aqui nós temos, gente, inimigos comuns. Aqui, a Alemanha inimiga da Inglaterra, a Alemanha inimiga da França. Lembra das cadeias de aliança? Aqui das cadeias de aliança, olha, a França e a Inglaterra estão na mesma aliança militar, juntas, unidas contra quem? Contra sua inimiga comum, que é a Alemanha. E olha aqui, esse mapinha aqui retrata o território, gente, da Alsácia e da Lorena, que representa o revanchismo francês aí para tomar de volta seu território. Então, nós temos aqui motivos fortes para que esses países desejassem a guerra na Europa. Então, essa tensão resultava em disputas comerciais e territoriais, tanto na Europa quanto fora dela. Os governos buscavam mercados consumidores para os seus produtos e disputavam colônias na África e na Ásia. Isso nós já sabemos. Agora aqui, gente, os movimentos nacionalistas é que vai representar mesmo o estopim da guerra. Vocês vão entender por quê. Então, os movimentos nacionalistas buscavam agrupar sobre um mesmo estado povos de culturas semelhantes, o que levava a um desejo de expansão territorial. Entre os principais movimentos nacionalistas destacavam-se o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Germânia, gente, Germânia é a Alemanha, tá? Os povos germânicos. E aqui nós temos uns exemplos de nacionalismo. O Império Austro-Húngaro ou Áustria-Hungria, eles eram rivais da Rússia. Por quê? A Áustria-Hungria, gente, dominava o sudeste europeu, onde se concentrava os povos eslavos. Que povos seriam esses? Os povos onde hoje são representados por países como Croácia, Eslovênia, Eslovênia, Bósnia, Montenegro, Sérvia, Rússia, povos eslavos, gente. E a Rússia defendia o pan-eslavismo, que era o quê? A expansão de um domínio onde concentraria os povos eslavos. E é claro, né, a Rússia dominaria. A Sérvia também pensava dessa forma, gente. A Sérvia tinha o sonho de construir a grande Sérvia representada pelos povos eslavos. Já os povos eslavos que já estavam sob o domínio do Império Austro-Húngaro estavam insatisfeitos e não queriam ser liderados e governados por um governo fora da sua etnia.
Então, era tudo comum aqui, esse nacionalismo aqui de libertação dos povos eslavos. Então, a Sérvia somando força com a Rússia para unificar os povos eslavos, e a Áustria-Hungria que dominava essa área aí, ok? Então aqui, exacerbação do nacionalismo. Então o período que antecedeu a Primeira Guerra foi marcado por uma exacerbação do nacionalismo. As potências, de modo geral, cultivavam um discurso e uma mentalidade baseada em suas próprias glórias militares, no poder bélico, quer dizer, de guerra, e na supremacia nacional. Então, cada povo queria a sua liberdade, a sua autonomia. Nenhum deles desejavam ser dominados por governos que não faziam parte da sua nação. Então, aqui, havia projetos de blocos nacionalistas no continente europeu, como eu já mencionei para vocês, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Então, aqui, gente, eu não esqueci de mencionar esse trechinho aqui. O Sudeste Asiático era chamado de região dos Balcãs. Esse nome vocês vão ouvir muito, porque foi aonde aconteceu o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, a região dos Balcãs, local onde se encontravam países como Bósnia e Sérvia, era o centro dos conflitos entre os interesses germânicos e eslavos. A Rússia apoiava a criação do Estado da Grande Sérvia, enquanto o Império Austro-Húngaro repudiava tal ideia, ao tempo em que lançava tentativas de influência política sobre a mesma região. E uma dessas tentativas, gente, acabou levando à eclosão da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra Mundial. E que tentativa foi essa? Lembra da Bósnia? A Bósnia-Herzegovina, territórios dominados pela Áustria-Hungria, queria se ver livre. E no momento, no dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele era herdeiro do trono da Áustria, né, do Império Austro-Húngaro, e sua esposa vão demonstrar seu poder de domínio sobre a Bósnia, sobre a Herzegovina, e vão desfilar num carro aberto, gente, e lá eles são vítimas de um atentado terrorista por esse jovem aqui, Gavrilo Príncipe, e ele atira neles, né, tanto no Francisco Ferdinando como em sua esposa Sofia, e eles são mortos, gente. Esse jovem, ele era um jovem da Bósnia, e o governo austríaco culpa a Sérvia de ter promovido, gente, o atentado do herdeiro do trono da Áustria. E isso foi suficiente para fazer, gente, com que a Áustria declarasse guerra. O governo austro-húngaro responsabilizou o estudante sérvio pela autoria do atentado. Então, aqui, declarando guerra à Sérvia, que era apoiada pela Rússia. Gente, não prestou isso não. Sabe, quando você tem um campo minado e tem aquele fiozinho da bomba para ser aceso, só vai explodir se acender aquele paviozinho. Então, a morte do herdeiro do trono da Áustria foi esse paviozinho aceso que levou ao início, à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, a política de alianças, lembra da Tríplice Aliança, formado pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, Itália, que a Itália agora iniciando o conflito fica de fora, e pela Tríplice Entente, ou os aliados, que é representado pela Inglaterra, pela Rússia e pela França, começam a dar início, gente, à Grande Guerra Mundial. Então, tudo inicia com a Áustria-Hungria declarando guerra para a Sérvia. Então, assim, em 28 de julho, a Áustria declara guerra para a Sérvia. Em 29, a Rússia mobilizou seus exércitos contra a Áustria e a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, se a Áustria entrou na guerra, a Alemanha, fazendo parte da aliança militar, apoiaria
a Áustria. Em 1º de agosto, gente, a Alemanha declarou guerra à Rússia e posteriormente à França, que ambas eram da mesma aliança, né, da Tríplice Aliança. E em 4 da Tríplice Entente, Aliança e Alemanha, 4 de agosto, para atingir a França, os exércitos alemão e austríaco invadiram a Bélgica, até então neutra, já começa a expandir território, gente. E 5 de agosto, gente, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. A Inglaterra tinha motivos, lembra? Da concorrência de mercado, a disputa de mercado, que a Alemanha estava tomando espaço da Inglaterra e a Alemanha não queria perder o espaço conquistado, então ambas tinham interesses de se destruírem na guerra. A França também tinha fortes motivos para derrotar a Alemanha, porque queria seu território de volta, né, da Alsácia e da Lorena. E aqui, gente, a Primeira Guerra começa. Então, a Tríplice Aliança versus a Tríplice Entente. Então, antes da guerra começar, gente, por conta das revoluções industriais, a Europa vivia um momento que a história chama de Belle Époque, ou seja, Bela Época, em que todos estavam muito bem de vida, economicamente falando. E aí também, no início dessa guerra, o início dessa guerra veio acabar com essa vida boa, confortável, né, dos europeus. E outros países também entraram na guerra, gente. No caso, o Império Otomano, liderado pela Turquia, que basicamente comandava ali o domínio da região do Oriente Médio na Ásia. A Bulgária, que se uniu com a Tríplice Aliança, ou seja, somando com as forças da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. E a Romênia, a Grécia e o Japão, somando forças com a Entente, ou seja, se juntando com a Inglaterra, com a França, a Rússia e também, gente, a Itália, que trai a Tríplice Aliança e se junta na Entente com o objetivo de conquistar territórios. Ou seja, a Inglaterra e a França prometeram colônias para a Itália. Lembra que a Itália e a Alemanha chegaram tarde na conquista de colônias e elas precisavam de territórios? Então, isso foi suficiente para a Itália trair a Alemanha e ir para a Entente. E a guerra inicia. Eu não vou aprofundar nisso, gente, porque isso é mais história, mas só para vocês entenderem que a Primeira Guerra Mundial se dividiu em 3 fases. A fase chamada Guerra de Movimento, que foi chamada uma guerra muito rápida, de conquistas de territórios, de invadindo um território e outro, que foi entre os anos 1914 e 15. A segunda fase foi Guerra de Trincheiras, reparem que durou mais tempo. Foi a parte mais terrível, mais massacrante da guerra, né, que os soldados ficavam em valas e subjugados à falta de higiene terrível, muitas vezes falta de comida e adquirindo doenças infecciosas, ali convivendo com soldados mortos em decomposição ao lado deles, e chovendo, e calor e frio, tudo misturado. Então foi uma coisa assim terrível, gente, é desumano a Guerra de Trincheiras. E a terceira fase é representada pelo final mesmo da guerra, que mostra que a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, ok? Aqui eu falo dessa guerra de movimentos e a Guerra de Trincheiras, que eu já destaquei para vocês, não precisa estar repetindo. Bom, esse ponto aqui é muito importante, gente. A Rússia, vamos falar da Rússia, da saída dela. Então, somada à fome, pobreza, exploração e miséria da maioria da população, eclodiu a Revolução Socialista, que a gente já estudou sobre isso, né? A Revolução Russa, que implantou o socialismo, o primeiro país a ser socialista no mundo. Somada a essa revolução, uma guerra interna, gente, mas outra guerra mundial, levou a Rússia numa situação deplorável, gente, de fome, de desespero, de pobreza. E quando os bolcheviques conquistaram o poder na Rússia, o povo pedia paz e que era a saída da Rússia da guerra. Então a Rússia sai em 1918, gente, da guerra, porque logo após a Revolução Socialista,
não foi só implantar, mas foram submetidas a outros conflitos internos. Então a Rússia sai da Grande Guerra, assina um acordo com a Alemanha e sai da guerra, perde partes dos seus territórios para a Alemanha, né? Porque foi um acordo para que pudesse sair, não como derrotada, mas de forma permitida, né? Vamos dizer assim. E outro fato, gente, que é importante a gente falar é sobre os Estados Unidos. Como se encontravam os Estados Unidos nessa situação? Até então, gente, os Estados Unidos nem faziam ideia de entrar no grande conflito mundial. Os Estados Unidos ficou já industrializado, ficou como fornecedor, gente, tanto de materiais bélicos como de alimentos, gente, para os países europeus. Os Estados Unidos, eles forneciam para a Tríplice Entente, ou seja, para a Alemanha, ou melhor, para a Tríplice Entente, para a Inglaterra, para a França, para a Rússia. Mas a gente, no decorrer dessa guerra, antes dos Estados Unidos entrarem, vamos colocar assim, que a Alemanha estava numa vantagem. E os Estados Unidos, né, os empresários norte-americanos, gente, com grandes dívidas em relação aos fornecimentos para os países da Entente e correndo o risco da Entente perder a guerra e eles ficarem no prejuízo, isso levou os Estados Unidos a entrarem na guerra, gente, para salvar seus lucros, além também de serem torpedados, né, navios americanos terem sido torpedados pela Alemanha. Isso levou os Estados Unidos a entrarem na Primeira Guerra do lado da Tríplice Entente, ou aliados. Então, somando força aí agora com a França, com a Inglaterra, e a Rússia sai. Então, é como se fosse uma troca. A Rússia sai, os Estados Unidos, não foi nada combinado não, gente. Então, os Estados Unidos entram basicamente na guerra, gente, para defender seus lucros. Olha, para vocês verem, entraram efetivamente na guerra temendo não pagamento das dívidas com a Tríplice Entente. E além dos desentendimentos com a Alemanha. Mas basicamente, interesse. Aqui é uma imagem de trincheira, só para vocês saberem. Bom, com a entrada dos Estados Unidos, gente, isso foi decisivo para a vitória da Entente, né, e seus aliados. Então, em 11 de novembro de 1918, o governo alemão assinou um tratado de paz em condições bastante desvantajosas. Então, a Alemanha sai como a grande perdedora, gente, desse conflito, desse grande conflito mundial. Então, nos locais onde os combates foram travados, as cenas de destruição era comum, além dos diversos sacrifícios humanos. Alguns historiadores estimam que a guerra deixou cerca de 10 milhões de mortos, outros falam 15, e 30 milhões de feridos. Pessoas, dentre esses feridos, gente, mutilados, pessoas que ficaram sem condições de trabalhar, mesmo vivos, não podiam trabalhar. Pensa, olha, eu coloquei essa imagem para vocês verem o resultado de uma guerra, gente. Os prejuízos, gente, de vidas humanas. A gente não fala só de prejuízo econômico, não, mas a gente fala de vidas humanas que foram sacrificadas. Nessa grande guerra, gente, foi um período assim, tecnológico muito grande para atender os interesses. Então, eles já utilizaram o avião na guerra, eles utilizaram tanques de guerra, utilizaram, gente, metralhadoras. Eles criaram o lança-chama, gente, terrível, um gás venenoso chamado, se eu não me engano, parece que é o gás mostarda. Então foram assim criações, gente. A mente humana é capaz de criar coisas terríveis pela ambição e pelo poder, infelizmente. Então, consequências da guerra. Bom, se a Alemanha se rende, o Império Austro-Húngaro também, gente, que fazia parte da mesma aliança. Então, ele deixa de ser império. Surge os países Áustria separada e Hungria separada. Depois vocês vão ver o mapinha mais adiante. Os países vitoriosos que foram da Tríplice Entente, basicamente, gente, quem decidiu isso foi a França e a Inglaterra, gente. Eles impuseram
uma série de sanções, punições para a Alemanha, num documento chamado Tratado de Versalhes. Por que de Versalhes? Porque foi feito em Versalhes, na França. E dentro essas punições, que vamos ver com mais detalhe no outro slide, eles colocam para a Alemanha pesadas indenizações financeiras, grandes restrições militares e significativas perdas territoriais. Isso, gente, levou a Alemanha a uma profunda crise social e econômica, o que criou condições políticas para a ascensão dos nazistas e de Adolf Hitler. Guardem isso aqui, porque essa condição que os vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, ou seja, França e Inglaterra, deixaram a Alemanha, gente, foi munição, combustível para desencadear a Segunda Guerra Mundial, certo? E aqui tem mais detalhado a que a Alemanha foi submetida nesse Tratado de Versalhes. Lembra, gente, do revanchismo francês, que a França queria de volta o território da Alsácia-Lorena? Pois conseguiu. Com o Tratado de Versalhes foi devolvida à França. E para punir a Alemanha, passou a utilizar uma área, as minas de carvão, que era da Alemanha por 15 anos, gente. Como se fossem os juros do que a Alemanha usou dos territórios da Alsácia-Lorena, imagina. Ceder suas colônias submarinos e navios mercantes à Inglaterra, França e Bélgica, né? Porque a Bélgica tinha se aliado à Entente, então perdeu suas colônias, seus territórios. Pagar, gente, aos vencedores o título de indenização, a fabulosa quantia de 33 bilhões de dólares, que para a época e sem dinheiro nenhum, todos os países com as economias destruídas e territórios para serem reconstruídos, ninguém tinha nada, a não ser os Estados Unidos, que vocês vão ver daqui a pouco. Reduzir seu poderio bélico, ficando proibida de possuir força aérea, de fabricar armas e de ter um exército superior a 100 mil homens. Gente, a Alemanha olha que absurdo, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra. Lembra dos motivos particulares? A disputa, a rivalidade imperialista, a disputa de poder e de território entre eles fazia com que todos quisessem a guerra. Mas a Alemanha, gente, foi considerada culpada da guerra. E para evitar que provocasse uma outra guerra, foi proibida de ter um exército e armamentos poderosos, pensa. Então a Alemanha saiu completamente, gente, humilhada, destruída, numa crise econômica terrível no final da Primeira Guerra Mundial. Então aqui, além das terríveis perdas humanas e danos ambientais, a guerra causou grandes mudanças em todo o mundo. Lembra que eu falei para vocês? De credores, os países europeus passaram a devedores, assumindo uma dívida de cerca de 10 bilhões de dólares com os Estados Unidos, que se tornaram assim a primeira potência mundial. Os Estados Unidos, gente, se tornou o maior credor do mundo e em disparado o país mais rico. É aí que ele recebe o título de primeira potência econômica mundial, que se mantém até hoje. Então, na Rússia, como nós vimos, ocorreu a Revolução Russa, que implantou o socialismo, que fez com que a Rússia também saísse da guerra antes dela terminar. E também o surgimento desse sistema, gente, levou a ganhar simpatizantes pelo mundo, a querer implantar, inclusive o Brasil. Só ressaltando que o Brasil nunca implantou o sistema socialista, viu? Teve partidos que defendiam, mas nunca o Brasil foi socialista, certo? O Brasil sempre foi capitalista. O recrutamento de homens, gente, isso aqui é bem interessante. Para os combates também permitiu também uma participação maior das mulheres no mercado de trabalho. É aí que as mulheres ganham espaço, gente, que as mulheres começam a ficar independentes, deixam de ser meramente donas de casas e sustentadas pelos maridos para trabalhar, gente, nas fábricas, porque após a guerra não havia mão de obra de homens, então as mulheres foram necessárias e se mostraram bem capazes e se mostram até hoje, sem feminismo, viu, gente? Não sou feminista, não.
Formaram-se governos autoritários na Europa. Gente, diante das crises sociais e econômicas, na Europa começou a surgir ditaduras extremas, que eles chamavam de regimes totalitários. E nós podemos destacar nesses regimes totalitários o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, que isso foi motivo para ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Com o fim dos impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano, lembra que eu falei que uma grande guerra tira territórios de poder, desfez impérios, fizeram com que novos países surgiram, mudando, gente, todas as linhas fronteiriças do mapa europeu e também, gente, das partes colonizadas do mundo todo, em que os países europeus colocaram seus tentáculos dominadores. Então surgiram novos países na Europa. Então é a parte geográfica aqui para a gente entender da Primeira Guerra Mundial. Então mudou o mapa europeu foi modificado. Então os impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano se desfez e surgiram países na Europa como a Áustria e a Hungria, não estavam mais juntos. Surgiu a Tchecoslováquia, que estava sob o domínio, se eu não me engano, do Império Austro-Húngaro, gente. Surgiu a Iugoslávia. A Iugoslávia, gente, foi a junção de todos os povos eslavos ali no Sudeste Asiático, que significa eslavos do Sul. Mas na frente, se der tempo, nós vamos estudar a desintegração da Iugoslávia, que não existe mais hoje, viu? Como também a Tchecoslováquia foi separada, surgiu 2 novos países aqui, República Tcheca e Eslováquia, e aqui surgiu 6 novos países da desintegração da Iugoslávia. Então, com o fim do Império Russo, formaram-se também, além da Rússia Soviética, viu? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, que foi formada após a implantação do socialismo na Rússia, também que estava sob o domínio, gente, do Império Russo, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Todos esses, a Rússia abriu mão disso aqui para a Alemanha, e como a Alemanha perdeu, esses países surgiram de forma independente após o fim da Primeira Guerra Mundial. Como nós já sabemos também, no final da Primeira Guerra Mundial, eles criaram a Liga das Nações, com o objetivo de manter a paz mundial, que nós sabemos que fracassou, até porque as principais potências não faziam parte, então não tinha muita força, o que levou à criação da ONU no final da Segunda Revolução Industrial. E a Alemanha derrotada e a Itália vencedora, com graves problemas econômicos e sociais ao fim da guerra, iriam criar ambientes favoráveis para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, como eu já disse para vocês. E aqui o exemplo das mudanças, o mapa europeu, para vocês entenderem aqui na geografia o que mudou. Então, o mapa europeu é redesenhado. Então, como estava dividida a Europa no início da Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra, as mudanças que ocorreram, depois eu vou estar disponibilizando, vocês vão estar olhando mais de perto essas imagens e observar. Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, Rússia, aqui já não é mais Rússia, é União Soviética, tá vendo, gente? E aqui, observe nos mapas que a França avançou sobre a fronteira alemã. Então, a França tá aqui, olha, gente, avançou sobre a fronteira, comparando com os 2 mapinhas aqui, viu? Após a Primeira Guerra, esse território é a Alsácia-Lorena, lembra? Perceba também que a Alemanha ficou dividida pelo corredor polonês. Aqui, ó, tem um trechinho da Alemanha aqui e a Polônia está aqui, que foram países que surgiram com a desintegração do Império Russo. E aqui tem um corredor aqui polonês que divide, que isso também motiva, gente, a Segunda Guerra Mundial. Guarda isso, tá? E para a gente encerrar, não poderia de mencionar a participação brasileira, gente, que foi singela na Primeira Guerra Mundial e mais significativa na Segunda. Mas o Brasil, ele basicamente participou de forma indireta. O presidente
Venceslau Braz declarou guerra à Tríplice Aliança sob forte pressão popular. Porque, gente, assim como a Alemanha torpedou navios estadunidenses, também torpedou no Brasil. E o Brasil enviou pessoas para participar na ajuda médica, enfermeiros, fornecendo alimentos, gente, e também matérias-primas. E a Marinha recebeu a incumbência de patrulhar o Atlântico, evitando a ação dos submarinos inimigos. Então não foi assim aquela participação direta de enviar soldados, mas na Segunda Guerra Mundial o Brasil enviou soldados. Depois a gente vai estar vendo isso. E é isso, pessoal. A Primeira Guerra Mundial, geograficamente falando, mudou o cenário mundial, a geopolítica mundial. Nós percebemos aí que os Estados Unidos surgem como potência, abala as potências europeias, que deixa de ser o centro do mundo aí agora, para dividir uma nova ordem mundial para os Estados Unidos, que passa a liderar, gente, o mundo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, até a próxima, ok?